Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar nosso evento, os rumos da política de drogas no Brasil. No dia de hoje vamos ter 3 mesas com convidados muito especiais. Vamos começar por essa mesa para debater cannabis medicinal, os caminhos para sua regulamentação. Vamos para essa mesa o Emílio Figueiredo, que é advogado da Rede Reforma, o Renato Silvério, que é doutor pela Unifesp, e a Cidinha Carvalho, que é da Cultive, Associação de Cannabis e Saúde. Vamos abrir uma fala do Emílio e depois vamos colocar aí questões do Renato Silvério, da Cidinha Carvalho, a partir da fala do Emílio, tá? Nós vamos depois abrir para perguntas da plateia, tá? Depois a gente vai dar orientações aqui de como fazer, depois eu vou aqui com a escola. Os comentários ativados e a gente, eu acho que o ideal seria que as perguntas fossem feitas por ali, pelos comentários, né? Eu aviso logo mais se a gente consegue fazer por esse meio, tá bom? Então, sem umas delongas, para a gente ouvir aí quem realmente importa, vamos ouvir o Figueiredo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos lá. A palavra para você. Bom dia a todas e a todos. Agradeço, Rafael, pelo convite, né? Agradeço na sua pessoa a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Escola da Defensoria Pública, ao Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, ao NESC, né? Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Só me apresentar, eu sou Emílio Figueiredo, sou advogado aqui no Rio de Janeiro, sou fundador da Rede Reforma e também sou pesquisador. Hoje eu estou concluindo minha pesquisa de mestrado, no qual eu pesquiso justamente na perspectiva da antropologia, como se dá a participação dos advogados na questão da cannabis medicinal, né? Então, estou fazendo uma etnografia sobre os advogados e também estou já na seleção do doutorado, tentando entender como que se dá a participação dos advogados tanto na administração de conflitos em torno da cannabis, quanto também da produção da verdade legal nesses casos envolvendo a cannabis, principalmente para fins terapêuticos. E a Rede Reforma, né, esse formalmente é uma associação, mas a gente gosta de também chamar de um coletivo de advogados, né, sensíveis à questão da política de drogas aqui no Brasil, e que, a partir dessa sensibilidade, compartilha informações jurídicas, né, com a população em geral, com as pessoas que precisam, e também facilita o acesso à justiça, né? Então, de alguma forma, a gente ajuda as pessoas a ter noção de como utilizar a jurisdição para alcançar direitos. E a gente tem tido bastante sucesso, né? A Rede Reforma tem contribuído com grandes avanços em torno da causa da cannabis medicinal. Quando a gente vai falar, né, da regulamentação, né, dos caminhos da regulamentação da cannabis medicinal, eu vejo algumas premissas que a gente tem que partir para, então, avançar, né, nesse caminho. Primeira premissa, né, eu acho fundamental, é a perspectiva do paciente, né, a perspectiva do paciente enquanto protagonista dessa luta. A cannabis medicinal, ela não chegou ao Brasil pelas mãos do governo brasileiro, né, do Estado brasileiro. Ela não chegou ao Brasil pela mão dos empresários, né, que hoje estão interessados nas atividades com cannabis medicinal. A cannabis medicinal, ela chega no Brasil através da mão dos pacientes, né? Pessoas enlutadas por conta de graves doenças próprias ou de entes queridos e que, através da internet, passaram a pesquisar como essas doenças estavam sendo tratadas em outros locais do mundo. E aí, então, por exemplo, no caso
das mães de crianças e jovens com graves epilepsias, né, graves síndromes epiléticas, elas descobrem que o óleo de cannabis rico em canabidiol serve como remédio, né, como uma forma de tratamento para a redução das convulsões dessas crianças acometidas pelas síndromes epiléticas. E, então, esse paciente, né, essa pessoa que reconhece a cannabis enquanto ferramenta terapêutica, passa a demandar pelos direitos, né? Ela se sente desconsiderada pelo Estado, né? Tem um sentimento de desconsideração, né? Ela não é amparada pela atividade estatal de forma alguma, ela não tem alternativa e então ela passa a demandar. Isso acontece na virada do ano de 2013 para 2014, né? No início de 2014, esse movimento já está mais encorpado, né? Já está com uma mínima organização e então começam as demandas. Outra premissa, que além do protagonismo do cliente, é que nós estamos falando de uma planta, né? Fundamentalmente, nós estamos falando de um vegetal, de um ser vivo, né? De algo que, embora, né, a palavra sativa signifique que ela foi selecionada pelo homem, né? Ela foi cultivada pelo homem, né? Ela foi domesticada pelo homem, né? Ela não é a cannabis silvestre, ela não é a cannabis espontânea, né? A cannabis sativa, né? De já ter tido uma ação da humanidade. A gente está falando o tempo todo, né? Não estamos falando de plutônio, de urânio, nem de um medicamento, né, de alto grau de sofisticação que, para ser alcançado, é de algo de extrema dificuldade, como, né, com uma estrutura laboratorial, uma planta industrial, né? Estamos falando de uma planta cultivada há milênios pela humanidade, uma planta que a gente pode considerar como uma tecnologia arcaica da humanidade, do avanço da humanidade, né, do avanço civilizatório da humanidade, quando a gente pensar, né, nas velas, cordas, papel, tela para pintura, né, tudo isso que auxiliou o avanço civilizatório da humanidade, a cannabis de alguma forma está presente, e então a gente tem que considerar ela como uma planta. E tem uma premissa também que eu acho fundamental a gente entender, é como que se dá a organização em termos de direito internacional, né? O Brasil é signatário da Convenção Única de Drogas, de 61 da ONU, que até dezembro do ano passado, né, até dezembro de 2020, considerava a cannabis, né, ela colocava a cannabis em duas listas, né? Ela separa as substâncias por lista, ela colocava na lista 1 e na lista 4, a lista 1 a lista de substâncias controladas e a lista 4 a lista de substâncias proibidas, né? As substâncias que não têm menor finalidade medicinal. Acontece que agora, em 2 de dezembro de 2020, na sessão da Comissão de Narcóticos da ONU, foi decidido a retirada da cannabis da lista 4, da lista de substâncias proibidas, né? Então, se até então o Brasil era obrigado a tratar a cannabis como uma substância proibida, né, também proibida, ele não é mais, né? O Brasil sendo signatário, embora a posição do Brasil nessa retirada, né, da cannabis da lista 4, o Brasil tenha sido contra a retirada, o representante, né, do Brasil lá na Comissão de Narcóticos, na CND, ele tem sido contra, a decisão foi pela retirada e o Brasil tem que se adequar, e inclusive essa decisão já chegou, né, a Procuradoria-Geral da República já informou isso aqui no Brasil, né, já trouxe essa decisão para o âmbito brasileiro, ela não consta efetivamente no ordenamento jurídico brasileiro, mas é uma premissa importante, né? O Brasil não é mais obrigado a tratar internacionalmente, né? Porque toda vez que a gente ia consultar a Anvisa, consultar qualquer órgão público, eles falam, não, a gente é signatário da Convenção Única de Drogas e a GIF, né, a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, nos obriga a tratar a cannabis como uma substância proibida, né? E isso acabou, né? Essa obrigação, essa justificativa a partir do enquadramento internacional não acontece mais a partir de dezembro de 2020. Então, também essa premissa, né, essa nova premissa
de que a cannabis necessariamente não tem que ser tratada como uma substância proibida, eu acho importante para a gente falar aqui hoje. E quando a gente vai efetivamente para os caminhos da regulamentação, né, a partir dessas premissas, eu vejo 3 caminhos, né, que são o básico aqui, né, no Brasil, né, por conta da estrutura institucional, que é a via judicial, a via legislativa e a via administrativa. O que mais caminhou até hoje, né, quem mais somou nesse avanço, né, nesse caminhar da cannabis medicinal foi a via judicial. A partir de 2014, quando esses pacientes começam a se organizar, eles passam a demandar por direitos, né? E essa demanda se dá na via judicial, né? Em 2014, quando uma família de Brasília tem o extrato de cannabis em canabidiol apreendido pela Anvisa no correio e entra com uma ação para autorizar esse tratamento, né, com a cannabis, ela busca essa autorização pela via judicial. Na sequência, quando 16 pacientes, né, também acho que já em agosto de 2014, quando 16 pacientes de João Pessoa vão entrar, né, em busca de uma autorização ali coletiva para eles importarem o canabidiol, né, o óleo rico em canabidiol, também é pela via judicial. E daí em diante, é uma sequência de demandas, né? Que, inclusive, nessa minha pesquisa de mestrado, eu tento, né, os meus interlocutores, os advogados que eu entrevisto, né, chamam isso de uma litigância estratégica, porque uma ação vai trazendo força para uma nova ação, né, vai trazendo um alicerce para uma nova ação, que vem outra ação, e isso começa com essa autorização do uso da cannabis, da autorização da importação, né, do óleo de cannabis rico em canabidiol, passa por uma autorização coletiva, depois já veio uma ação que não é mais um produto rico em canabidiol, mas um produto rico em THC, né, que é a substância proscrita da cannabis. E isso vai avançando com ações de custeio pelo poder público, ações de custeio pelo plano de saúde, sequestro de verba pública para o paciente poder comprar ele mesmo o produto, né, o remédio. E a partir de final de 2016, esses pacientes começam a demandar pelo direito de cultivar a planta cannabis, né, proibida até então, né, administrada tão somente pelo direito penal no Brasil, e na perspectiva da saúde, eles começam a demandar perante o judiciário, dizendo: eu sou eleito pelo meu médico para usar cannabis como ferramenta terapêutica, eu tenho autorização da Anvisa para importar um produto, faço o orçamento desse produto, esse produto é inacessível para a minha renda familiar, eu sei cultivar, fiz curso, eu estudei, ou eu tenho uma expertise eu tenho conhecimento técnico sobre o preparo do remédio, porque, né, em termos de metodológicos, não volto a dizer, né, não é algo de máxima sofisticação, né, é possível fazer um remédio bem eficaz a partir de artefatos de preparo bem simples, né, bem acessíveis, e ele chega volta ao médico, o médico observa a melhora a partir desse remédio artesanal, e então ele vai para o judiciário, fala: excelência, é o seguinte, tenho receita para usar cannabis, a autorização da Anvisa para importar cannabis, o orçamento é caro, eu sei plantar, eu sei preparar, eu já fiz isso, estou melhorando e meu médico botou isso aqui no laudo. E então o judiciário tem reconhecido o direito ao cultivo de cannabis para fins medicinais em ambiente doméstico, em ambiente para o próprio consumo do paciente, ou talvez também para, como no caso da Cidinha, para um filho, para a mãe ou um irmão, né? Essa configuração está sendo bem diversa. Dentro dessa perspectiva de uma litigância estratégica, uma característica é realmente a diversidade de ações, a diversidade de objetos dessas ações, muitas coisas sendo pedidas, muitas coisas sendo deferidas, e assim, né, nesse meu mapeamento, a grande maioria das ações são procedentes, né? A decisão é favorável ao paciente. Então,
o judiciário reconhece, né, nessa via judicial, no caminho da regulamentação, o judiciário reconhece o cultivo doméstico como uma forma de acesso à saúde, e isso passa a ser uma forma de regulamentação, porque hoje já são quase 300 decisões em habeas corpus pelo Brasil. Salvo engano, já são 19 estados brasileiros com decisões nesse sentido. A gente tem alguns contratempos, né? Recentemente, acho que há 20 dias atrás, o STJ julgou que não cabe habeas corpus para casos de cultivo doméstico de cannabis. Mas, assim, foi um julgamento, eu já tive até uma decisão negativa, né, uma sentença negativa de habeas corpus, né, acho que é a terceira que eu tenho em 4 anos, justificando nessa decisão do STJ. Mas quando a gente vai ver essa decisão do STJ, é uma decisão, no mínimo, esdrúxula, porque o ministro usa como fundamento de direito uma notícia de site de internet, que um site de internet afirma que a Anvisa regulamentou o cultivo de cannabis, então ele fala assim, o cultivo está regulamentado conforme essa notícia de jornal aqui, e não cabe habeas corpus por conta disso, porque a Anvisa já regulamentou, agora é com a Anvisa. Né? Isso aí, claro que a gente, né, vai estar batendo bastante, mas mostra como que também essa via da regulamentação através do judiciário eivada de insegurança jurídica, né? Vai, vem, a gente ganha, a gente perde. O habeas corpus até vinha num céu de brigadeiro, né? Pelo menos nos habeas corpus que eu acompanho, né? A grande maioria decisões favoráveis, né? Reconhecimento de constitucionalidade do artigo 28, né? Um monte de coisa boa sendo colocada pelos juízes nas decisões, e também muitas promoções boas do Ministério Público, né? Muitas vezes o Ministério Público realmente só consegue entender a cannabis da perspectiva da criminalização, mas quando ele pula para o lado da saúde, a gente tem tido bons pareceres quando a gente fala do Ministério Público. Então, essa via da judicialização, ela avança para além do cultivo individual. Hoje já existem 2 associações com decisões judiciais favoráveis ao cultivo de cannabis, com ações totalmente diferentes. Uma associação na Paraíba, ela tem uma autorização judicial para cultivo de cannabis, né? E ela pode, então, a autorização permite ela cultivar, preparar o óleo e fornecer para os seus associados, tão somente para o seu corpo associativo, não pode fornecer para qualquer um por aí. E isso não significa que aquele produto é um medicamento, aquele produto continua sendo, né, um remédio, né, um preparo artesanal. Eles estão tentando, né, chegar a um fitoterápico, mas está muito mais ainda para um preparo artesanal. E então, assim, né, dentro dessa, mesmo com essa insegurança jurídica, o caminho do judiciário tem se mostrado o caminho mais efetivo na regulamentação. Tudo muito caso a caso, né? Tem uma ADI no Supremo com a ministra Rosa Weber, onde se busca realmente uma homogeneização desse entendimento, né? Do reconhecimento do cultivo, tanto doméstico quanto por associações, como uma forma legítima de acesso e realmente tentar estabilizar esse caminho de regulamentação da cannabis. Além da questão da judicialização, né? A judicialização, ela também, né, só para fechar, ela também acaba também sendo uma opção de empresas. Já teve empresa autorizada a cultivar, a liminar foi cassada. Agora teve uma farmácia de manipulação autorizada a manipular cannabis, que é algo que na regulamentação específica está excluído, né? Na resolução 327 da Anvisa, né, de 2019 da Anvisa, a resolução diz que não é possível manipulação, né, por farmácia magistral, né, em torno da cannabis. E então, assim, a judicialização também começou a ser procurada pela perspectiva empresarial, né? Então, paciente, associação e empresa estão litigando em torno da busca dessa regulamentação. Quando a gente vai para a via legislativa, também tem um debate muito forte, né? A gente começa a ouvir falar de uso medicinal da cannabis em 2014 também, né? Já projeto de lei reconhecendo que a cannabis deve ser tratada também como remédio. E a partir de 2019,
há uma criação na Câmara de Deputados de uma comissão em torno do PL 399 de 2015, uma comissão especial em cima desse PL, para atualizar o texto do PL, que na origem de 2015 era tão somente permitir o comércio de substâncias, né, principalmente de canabidiol, e então é criada essa comissão, há toda uma mobilização em torno dessa comissão para ser elaborado uma minuta de um substitutivo, né, do PL. E esse PL 399, ele vai ser agora dia 20, ele vai ser apresentado, né, o relatório com uma proposta de substitutivo. A gente tem, né, algumas críticas a ele, principalmente por não conter o cultivo doméstico, né? Mas ele já traz as associações numa perspectiva de farmácia viva, ele tenta trazer alguns avanços, e quando eu vou fazer, né, eu gosto muito da crítica, mas quando eu vou fazer o saldo, considerando tudo que a gente avançou, com a legislação proibitiva que a gente tem hoje, né? Se a gente tiver uma nova lei relativizando essa proibição, eu acredito que a gente vai poder avançar muito mais no debate jurídico. Então, tenho muitas críticas ao PL 399, mas se me perguntar se eu apoio o PL 399, eu digo que eu apoio, né? Porque se a gente conseguiu o habeas corpus para cultivo doméstico no momento que a lei diz que é proibido, né, vamos seguir essa discussão também dizendo que ele não é permitido para, né, que ele não é previsto para o ambiente doméstico, né? Então, né, que só pode empresas e associações ou entes públicos. E essa via legislativa também, né, o PL 399 na Câmara é o destaque, e quando a gente vai para o Senado Federal tem o PL 514, que a Cidinha ajudou muito na construção com a então senadora Marta Suplicy, que trata justamente do cultivo individual. Então, há praticamente uma complementação entre o PL 514 do Senado e o PL 399 da Câmara. Seria muito bom se eles fossem objetos de deliberações conjuntas para poder fazer um projeto mais completo possível. E quando a gente vai, né, para a terceira via, que é a via administrativa, né, no âmbito do Poder Executivo, principalmente representado pela Anvisa, o caminho da regulamentação é o caminho, vamos falar assim, da tecnocracia, né? São as resoluções da Anvisa, resolução 327, resolução 335, tem uma outra resolução, se não me engano, 367, que permite... Isso aí, 367, que permite a importação de plantas controladas para pesquisa, mas em nenhum momento, nessas três resoluções, o cultivo de cannabis é permitido, e não é permitido porque a Anvisa, em dezembro de 2009, se deu conta, depois de fazer um grande teatro, depois de fazer uma grande, né, consulta pública e tudo mais, ela percebe que ela não tem competência legal, né, não tem previsão legal da competência da Anvisa para tratar de cultivo de cannabis, né, e de nenhum outro cultivo. Né? Então, eles fazem consulta pública, eles lançam uma proposta, e aí vem, então, um diretor novo, já colocado pelo Bolsonaro lá, né? Que é atual presidente, o Almirante Barra Torres, e o Almirante Barra Torres, lendo, né, todo o relatório, ele fala assim, mas onde na lei está dando competência para a Anvisa para regulamentar cultivo? E isso já tinha sido... Eu e a Reforma, a gente não participou dessa consulta pública da Anvisa justamente por conta desse entendimento. Né? A gente entendia que a Anvisa não tinha competência, capacidade, né, legal para regulamentar o cultivo, e a gente não se meteu nisso. Então, a via administrativa ela é restrita, né? Não tem, por exemplo, a permissão do cultivo, algo básico, eles permitem quase todo o ciclo, só tira o cultivo. Né? Então, a fonte da matéria-prima para o preparo do remédio, para o preparo do fitoterápico, para o preparo do medicamento, fica fora do Brasil. Né? Não está previsto no Brasil. E, por ser, né, algo voltado para a indústria, né, farmacêutica principalmente, é algo extremamente elitizado, né? Você hoje, através do caminho da Anvisa, buscar
a regulamentação de um produto de cannabis, você vai gastar milhões de reais. Não é um pequeno empresário, né, um grupo aqui de pacientes que vai conseguir se adequar a essas exigências da Anvisa, né? Então, o executivo, como ele se apresenta hoje, né, é uma burocracia, né? Eu falo mais do que uma burocracia, realmente uma tecnocracia. Eles acham que eles estão sendo super eficientes, mas na verdade eles não estão sendo super eficientes. Tanto é que a prova dessa ineficiência é a própria judicialização. Fizeram agora uma regulamentação dizendo que não pode farmácia de manipulação, mas vai lá, a farmácia de manipulação busca o judiciário autoriza. Então, essa eficiência que a Anvisa busca através dessas regras não está sendo alcançada, né? E é um caminho extremamente elitizado, né? A gente, nessa associação na Paraíba, né, a Abrace, ela, por força da decisão judicial que autorizou ela é obrigada a atender às regras da Anvisa e é um eterno enxuga-gelo, né? Cumpre uma exigência, surge uma exigência nova. Cumpre uma exigência, não, mas esse imóvel aqui que você está, essa altura de pé direito não pode, você não pode ter um laboratório aqui. Não, esse zoneamento urbano que você está não permite a sua atividade. Você não pode ter cultivo e laboratório no mesmo imóvel. E aí começa, né, uma série de exigências que inviabiliza até mesmo quem buscou a via judicial para superar, né, a proibição. No caso da Cultive, como foi apresentado um habeas corpus coletivo, acho que a Cidinha vai falar mais, esse caminho burocrático é diferente. A gente entende, né, que a Anvisa não vai poder se meter tanto na atividade da Cultive enquanto uma associação, porque a decisão judicial é tão somente de que não há crime, não há prática de crime pela Cidinha, pelo corpo associativo ao cultivar cannabis e distribuir. Não há um pedido de autorização, há tão somente a busca de uma ordem de habeas corpus e isso, quando a gente vai botar isso na perspectiva burocrática, muda tudo, né? Porque enquanto uma decisão judicial na Paraíba obriga a associação a cumprir as determinações da Anvisa, em São Paulo a Cultive tem uma decisão muito mais abstrata, mas muito mais garantista na questão de fundo principal, que é a criminalização, né? A gente não quer saber se precisa daquela estrutura laboratorial ou não, né? A gente quer saber se é crime ou não é crime praticar isso. Assim, eu acho que a questão do caminho regulatório, assim, para encerrar essa primeira fala, o caminho da regulamentação, a gente precisa compreender isso, né, como um fenômeno social inserido no fenômeno social que é o Brasil, né? Então, desigualdade, injustiça social, corrupção, né? Racismo, tudo isso, né? Toda essa desigualdade social, esse fenômeno tá nesse meio. Então, a gente fica muito disposto a debater a cannabis, né, enquanto uma ferramenta terapêutica, mas a gente está esquecendo que essa ferramenta terapêutica não vai ter muito resultado num ambiente de guerra, né? A questão do uso da cannabis para a saúde não passa tão somente por ela ser usada como um remédio, mas ela também não ser usada como uma justificativa para matar, né? Então, a gente precisa, nesse debate da cannabis dita medicinal, né, a gente fazer o debate realmente pelo fim da guerra às drogas, a gente fazer o debate pelo fim das operações, já estou no Rio de Janeiro aqui nas favelas, né? A gente precisa buscar essa solução total, porque eu posso ter todos os produtos de cannabis aqui na minha farmacinha de casa, aqui no meu banheiro, mas enquanto aqui na favela do lado o tiro estiver comendo solto, por mais protegido que eu esteja aqui na minha casa, eu não vou ter paz, não vai ter cannabis suficiente para me dopar e me tirar dessa realidade. Então, acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade, inclusive com esse gancho que a ONU deu e tudo mais,
né, e que a opinião pública brasileira está favorável ao reconhecimento da cannabis, né, enquanto remédio, para a gente fazer o debate que realmente tem que ser feito, que é parar a guerra. É isso.